All right, gentlemen, I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Your turn. Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a temática avaliação de impactos ambientais. Inclusive, se você conferir aí no nosso canal, você vai verificar que já tem uma aula sobre esse tema, só que mais voltada para uma descrição sobre os métodos de avaliação de impactos ambientais. Então nós sentimos a necessidade de, nesse momento agora, trabalhar uma parte mais introdutória, o que vem a ser essa avaliação de impactos ambientais, a importância, qual é a legislação que fala sobre a avaliação de impactos ambientais, a caracterização de impacto e como eu posso mensurar esse impacto, né? Mensurar no sentido de identificá-lo e classificá-lo, e aí para isso utilizando basicamente o método de matriz de impactos. Então, isso é o que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje, tá bom? A ideia é que, com o passar do tempo, a gente vá criando novas aulas sobre essa temática, que é muito ampla e que é muito importante também, né? Muito importante não só no contexto brasileiro, mas no contexto até mesmo dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente que utilizam da avaliação de impactos ambientais para tomada de decisão, sobretudo a respeito do licenciamento ambiental e também entrando na questão da fiscalização ambiental. Então, querendo ou não, é uma temática muito importante que tem caído também em vários concursos públicos. Então, a gente vai hoje focar nisso, nessa parte mais introdutória, nessa parte mais inicial, sobre o que vem a ser a avaliação de impactos ambientais. Eu me chamo Ítalo Girão, sou professor de Geografia, sou mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente, geógrafo, professor de Geografia, dou aula para o curso Técnico em Meio Ambiente e espero que você goste dessa aula de hoje. Vamos lá, né? Então, deixa eu aqui colocar a tela. Tema da aula de hoje, a avaliação de impactos ambientais e como essa avaliação de impactos ambientais se configura e pode ser colocada em prática aí através da elaboração de estudos ambientais, tá? Então, a primeira coisa é definir o que vem a ser essa avaliação de impactos ambientais, o que vem a ser essa AIA e como ela pode ser aí dimensionada em termos de aspectos conceituais. Então, a avaliação de impacto ambiental é um instrumento. Vale ressaltar que a gente usa esse termo instrumento porque lá na Política Nacional de Meio Ambiente, estabelecida pela Lei 6.938 de 81, diz que são instrumentos da política nacional e aí um desses instrumentos é a avaliação de impactos ambientais, assim como também é o licenciamento, assim como também é o Sistema Nacional de Informações, né? Então isso daí já está previsto numa legislação, já está previsto na Política Nacional do Meio Ambiente. Tá? Então a avaliação de impactos ambientais, ou AIA, é um instrumento de gestão, é um instrumento de concretização dessa Política Nacional do Meio Ambiente e adquire uma importância fundamental quando a gente fala de prevenção aos impactos, tá? Então é um instrumento de caráter preventivo, olha aí, né? De caráter preventivo de execução da política nacional de meio ambiente e da gestão ambiental de uma forma, como um todo, né? De uma forma geral. A avaliação de impactos ambientais dedica-se no planejamento de uma determinada atividade capaz de interferir, capaz de modificar o meio ambiente e tem como sua principal função subsidiar o poder público, subsidiar o empreendedor, subsidiar a sociedade como um todo, no que se relaciona à tomada de decisão, inclusive trazendo alternativas ao projeto que podem ser até a não execução. Então, basicamente, em outras palavras, o que é a AIA? A AIA é uma forma de se pensar ou de se prever os impactos que serão gerados em virtude da construção de um determinado empreendimento,
Após identificar e avaliar esses impactos, a pessoa ou o órgão público ou o empreendedor vai ter subsídios suficientes para tomar uma decisão. Então, basicamente, a AIA é uma ferramenta que vai me ajudar a decidir com relação a algo. Que tipo de coisa seria essa? A implantação ou não de um empreendimento. Ou, se decidir pela implantação de um empreendimento, quais são as condições para implantar esse empreendimento, para implantar essa modificação na natureza, de tal forma que ela não venha a causar prejuízos, a causar degradação, a causar problemas ambientais diversos. Então, tendo em mãos uma avaliação de impactos ambientais, eu posso definir estratégias. Estratégias de que, beleza, vamos colocar em prática esse empreendimento. Então, o que é que eu vou ter que fazer para que os problemas que ele pode vir a gerar não sejam gerados ou, pelo menos, sejam mitigados. Aí é onde entra justamente a mitigação, a compensação ambiental, que são tópicos que já estão previstos no processo de avaliação de impactos ambientais. Entenderam? Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que, dependendo aí das nossas possibilidades, a gente vai respondendo e vai trabalhando em cima delas, tá bom? Então vamos avançar. Dedica-se, portanto, a auxiliar na tomada de decisão do projeto a ser implementado. Então, aquela indústria, aquela fábrica, né, ela vai gerar um impacto ambiental. Que impactos são esses? Obviamente, considerando as áreas de influência, na vizinhança, na área diretamente afetada, na área de influência direta, na área de influência indireta, quais são os impactos gerados e o que eu posso fazer ou o que deve ser feito para que esses impactos sejam mitigados. Se esses impactos foram tão grandes a ponto de não poderem, inclusive, serem mitigados, então eu tenho que pensar nas alternativas ao projeto. Alternativas, inclusive, da não viabilização, uma vez que devem prevalecer aí os princípios da prevenção e princípio da precaução, observando a ideia de sustentabilidade, a ideia de qualidade de vida, a ideia de não degradação do ambiente natural ou ambiente humano, meio ambiente como um todo, tá bom? Então serve para acompanhar e gerenciar as ações destinadas a fazer com que sejam obedecidos os princípios, olha aí, né? Eu já falei o princípio da prevenção, o princípio da precaução, e as medidas de proteção do meio ambiente previamente acertadas. Medidas de proteção ao meio ambiente essas previstas na legislação, como a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei de Crimes Ambientais, o Código Florestal e assim vai, tá bom? Tranquilo? Então vamos avançando, certo? A avaliação de impactos ambientais, ela está prevista na Resolução CONAMA 001 de 1986, né? A gente já sabe que ela é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, mas foi essa resolução do CONAMA que, de fato, trouxe a configuração ou entendimento do que vem a ser essa avaliação de impactos ambientais no Brasil. Vale ressaltar que a AIA ela é executada no mundo inteiro. Tanto e inclusive foi nos Estados Unidos que esse termo começou a ganhar corpo e que esse processo, esse instrumento começou a ser realizado. O Brasil ele vai se valendo de experiências internacionais para configurar um processo nosso. Hoje muito bem descrito na legislação e bem disseminado nos processos, sobretudo de licenciamento ambiental, pelos órgãos estaduais, federal e até mesmo municipais espalhados pelo nosso país, todos esses integrantes do CISNAMA, tá? Então, é na resolução CONAMA 001/86 que eu vou ver, de fato, a identificação, a conceituação legal do que é AIA. Essa conceituação legal parte do princípio do que vem a ser impacto ambiental. Então, lá na resolução CONAMA, já vem dizendo também, inclusive, o que é esse impacto ambiental, que, pela lei, está descrito como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas. Só por esse trechinho aí a gente já consegue ter uma ideia bem geral do que vem a ser o que é o impacto. Então, qualquer alteração é impacto ambiental. Qualquer modificação. Inclusive aquelas alterações que podem vir a ser configuradas como positivas, né?
Então, existem determinadas alterações no contexto social, socioambiental, socioeconômico da região que podem ser consideradas positivas. E essas alterações também são por lei, definidas como impacto ambiental. Né? Então, essas atividades humanas, as atividades humanas gerando alteração, geram impacto ambiental, isso é caracterizado como impacto ambiental. Elas podem ser caracterizadas de forma física, química, biológica, ou até mesmo socioeconômica, tá? Então, o impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades sociais, físicas, químicas e biológicas. Elas afetam diretamente a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. Um exemplo bem interessante é a questão da pichação. Uma pichação é considerado um impacto ambiental, inclusive é previsto na Lei de Crimes Ambientais uma penalização para quem comete crime de pichação, uma vez que altera as propriedades físicas do patrimônio arquitetônico, né, do patrimônio paisagístico. Então, para você ver como a dimensão do impacto ambiental ela é bem ampla, ok? Então, vamos avançando. Dependerá de elaboração, isso é a legislação quem diz, dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo RIMA a serem submetidos à prévia aprovação do órgão estadual competente e do IBAMA em caráter supletivo o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente. O que é que esse trecho está dizendo? Que qualquer empreendimento, qualquer empresa, qualquer atividade que cause ou possa vir a causar modificações no meio ambiente, ela necessariamente precisa realizar a avaliação de impactos ambientais, que aqui é entendido como a elaboração do estudo de impacto ambiental e o seu consequente relatório de impacto ao meio ambiente. Vamos lá, 2 pontos. A AIA se configura na prática mediante a elaboração de estudos. O EIA-RIMA é um desses estudos. É o mais complexo, é o mais completo, né? É aquele que considera todas as nuances que aquele empreendimento pode gerar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse EIA-RIMA, ele é voltado para empreendimentos que configuram ou que colocam em prática ou que executam grandes modificações ao meio ambiente ou impactos significativos ao meio ambiente. E todo o processo de EIA-RIMA precisa passar por uma consulta pública, ou seja, a população precisa entender o que vai ser gerado de mudança e aprovar isso, dada a sua própria realidade, tá? Outros modelos, outros tipos de estudos ambientais podem ser feitos, alguns mais simples, inclusive, né? Voltados para empreendimentos que geram menor impacto ao meio ambiente. Mas isso é o tema de uma outra aula. O que a gente vai ficar agora em termos de informação é que o EIA-RIMA ou os estudos ambientais são a configuração mais prática do que vem ser esse processo de avaliação dos impactos ambientais, dos impactos contra o meio ambiente, ou em desfavor, ou até mesmo em favor do meio ambiente, provocados por empreendimentos ou atividades modificadoras do cenário natural, do cenário socioambiental. Beleza? Vamos avançando. O que é esse estudo de impacto ambiental, ou o que é esse estudo ambiental? É uma forma de se colocar em prática a AIA mediante a elaboração de estudos escritos, relatórios, planos, programas e projetos que vão ser direcionados a um processo de avaliação prévia à instalação dos empreendimentos, ou seja, antes do empreendimento funcionar ou ser construído, o órgão ambiental ele se vale desses estudos ambientais para tomar uma decisão de aprovação ou de não aprovação, certo? É previsto na Política Nacional do Meio Ambiente a construção desses estudos. Quem faz esses estudos são profissionais da área ambiental, profissionais que foram graduados nessa área ambiental e possuem registro no Conselho de Classe que permita a construção desse material, tá bom? Serão avaliados pelo poder
público, às expensas do empreendedor. O que significa? Que quem contrata, quem paga a construção desses estudos é o empreendedor, é o interessado na obra, é o interessado na operação da atividade, mas que, por até mesmo uma questão de ética ambiental, esses estudos devem levar em consideração todos os aspectos relacionados às transformações e alterações que o empreendimento pode causar no meio ambiente, seja ele natural ou socioambiental, onde que vai afetar diretamente a área pretendida, né? Então, esse estudo ambiental, ele é muito importante no processo de gestão do território, uma vez que ele faz a listagem de todos os impactos gerados, ou até mesmo dos possíveis impactos a serem gerados, não só para apresentar alternativas de mitigação, como também para avaliar os prós e os contras, os benefícios ou os malefícios, subsidiando assim um processo de tomada de decisão, tá? O que deve conter, o que deve ser obedecido em termos de diretrizes gerais à elaboração desse estudo? Primeiro, o estudo deve contemplar na sua redação todas as alternativas tecnológicas, inclusive as alternativas de localização. Pode ser que o empreendimento não seja ou não seja adequado num determinado ambiente, num determinado espaço geográfico, mas pode ser adequado para outra região, para outra área. Então, essa alternativa locacional, ela precisa ser levada em consideração, além, obviamente, das alternativas tecnológicas para reduzir os problemas gerados, tá bom? Inclusive, deve-se levar em consideração a possibilidade de não execução do projeto, se, por acaso, os problemas forem muito maiores do que as possibilidades de benefício, tá? Segunda diretriz, deve identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados na fase de implantação e operação, ou seja, fazer uma listagem mesmo de todos os impactos gerados e uma avaliação qualitativa desses impactos. Deve definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando em todos os casos a bacia hidrográfica na qual se localiza. Ou seja, nesse processo aqui, você define qual é a área diretamente afetada, qual é a área de influência direta, qual é a área de influência indireta, considerando o todo geográfico e tomando como base a bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento e de referência, tá? E, por fim, deve considerar os planos e programas governamentais propostos e em implantação na área de influência do projeto e sua compatibilidade. Aqui vale ressaltar a ideia de zoneamento ecológico econômico, uma vez que esse processo é feito pelo município e, obviamente, deve haver uma compatibilidade para que se evite, por exemplo, indústrias poluidoras serem instaladas ao lado de unidades residenciais ou de bairros residenciais. Então, o zoneamento aqui, nesse caso, ele é importante, além, obviamente, de entender quais são as políticas públicas voltadas para aquela região. Por exemplo, a configuração de unidade de conservação, a configuração de zonas de especial interesse ecológico e assim vai, tá bom? O que deve conter num estudo ambiental? Quais são os capítulos básicos desse estudo ambiental? Primeiro capítulo básico do estudo ambiental é o diagnóstico. É dizer como está a realidade ambiental naquele determinado momento, né? Obviamente, levando em consideração as áreas de influência. Então, aqui, nesse capítulo, deve haver a descrição do meio físico, geologia, geomorfologia, climatologia, pedologia, ou seja, os aspectos físico-naturais relacionados ou existentes naquele ambiente, naquele determinado momento, naquela determinada configuração temporal, tá bom? Naquele determinado estado temporal, além de uma descrição do meio biológico dos ecossistemas naturais ali existentes, fauna, flora, interações ecológicas, interações ecossistêmicas, balanço de energia ecológica e assim sucessivamente. Também uma descrição do meio socioeconômico. Então, dados como renda, pobreza, oferta de emprego, violência, a configuração social mesmo daquela região, as demandas sociais, as diversas possibilidades de interferência por parte da empresa para melhorar a qualidade de vida das pessoas em termos sociais e assim vai. Primeiro capítulo, então, é o diagnóstico ambiental. Depois, análise dos impactos. Aqui é onde você faz tanto a abordagem
da análise qualitativa quanto quantitativa dos impactos, utilizando para tal os diversos métodos possíveis ou disponíveis, né? Um desses métodos e um dos mais utilizados é o método de matriz de impactos ambientais, onde eu faço a lista dos impactos por etapas, fase prévia de instalação, fase de operação, listagem dos impactos e uma avaliação qualitativa quando eu vou dizer se esse impacto é positivo ou negativo, se ele é de pequena proporção, se ele é de média proporção, se ele é de grande proporção e assim vai, tá? Então, nesse capítulo, eu preciso, além da avaliação quantitativa, fazer a análise qualitativa quando eu vou informar quais são os impactos positivos e negativos, questões relacionadas à reversibilidade, com questões relacionadas, inclusive, também à distribuição dos ônus e benefícios sociais que a empresa pode vir a gerar, tá bom? Um terceiro capítulo é a identificação das medidas mitigadoras, né, dos impactos, ou seja, se eu identifiquei que existem impactos negativos, então o que é que o empreendimento ou o que é que vai ser feito para minimizar esses efeitos negativos, né? Quais são as técnicas e tecnologias a serem implementadas? Quais são os planos, projetos e programas a serem construídos e implementados? Quais serão as ações a serem colocadas em prática específicas para a redução dos problemas gerados pela construção ou pela operação da empresa? Tudo isso entra nesse capítulo 3. E, por fim, o último capítulo, que é a elaboração dos programas de acompanhamento e monitoramento. Ou seja, naquela ideia do PDCA, né, onde eu vou revisar o que foi feito para planejar novas intervenções, então eu vou dizer como que eu vou avaliar para saber se o que eu planejei, o que eu estou colocando em prática, de fato está tendo efetividade na redução dos impactos negativos e na majoração dos impactos positivos, tá? Esse daqui é um exemplozinho de matriz de impactos ambientais. Esse exemplo de matriz de impactos é um exemplo bem simples, né? Onde usa-se de escalas de Coe para identificar quais são aquelas benéfices e quais são aqueles malefícios, né? Os impactos ruins, os impactos negativos, né? Então é muito simples, é um modelo de matriz de impactos. Nesse modelo de matriz de impactos, a avaliação qualitativa se dá pelo estabelecimento de parâmetros e o estabelecimento de atributos associados a esses parâmetros. Então, no que se relaciona à magnitude, o impacto precisa ser classificado e assim entender se ele é pequeno, médio ou grande. Em relação à importância, se ele é insignificativo, pouco significativo, medianamente significativo, significativo ou muito significativo. Então, é uma escala de avaliação qualitativa mesmo. Em relação ao valor, se é um impacto positivo ou negativo. Em relação aos reflexos, se é um impacto direto ou indireto, e aí vai levar em consideração, obviamente, as áreas de influência. Em relação à abrangência, é um impacto local, regional, estratégico pontual ou global. Em relação à frequência, se é permanente, temporário ou cíclico. Em relação ao parâmetro temporalidade, se é um impacto imediato ou que vai ser sentido a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. Em relação ao parâmetro de reversibilidade, se o atributo é de reversível ou irreversível, ou seja, se é um impacto que pode ser reversível ou se é um impacto que vai ser ali irreversível ao ambiente, ao ambiente que vai sofrer, tá? Um outro modelo de matriz que é amplamente utilizado, né, é a matriz de Leopold. A diferença é que na matriz de Leopold eu vou observar as interações entre os aspectos físico-naturais, os atributos físico-naturais e as intervenções propostas. Como assim? Então, se eu tenho uma terraplanagem como uma intervenção necessária para implantar a empresa, essa terraplanagem ela vai interferir em qual atributo físico-natural? Vai interferir na questão do relevo, vai interferir na questão da permeabilidade da água, vai interferir na questão da recarga das águas subterrâneas, vai interferir na questão da qualidade do solo, enfim. Ou seja, é uma relação de interação entre aquilo que vai ser feito em virtude da construção do empreendimento e o componente ambiental que vai ser afetado. Tanto é que você utiliza para entender essas intervenções, você utiliza-se de linhas e colunas, formando assim uma matriz que foi pensada aí por Leopold. Aqui existem os exemplos, né, de matriz de Leopold. A gente consegue visualizar aí muito bem a questão das linhas e das colunas.
Nas linhas eu vou verificar os componentes ambientais que serão afetados, e nas colunas as intervenções de necessária implementação, né? E aí a corzinha, né? Não sei se dá para ver direitinho, mas o cinza no quadradinho que se forma, o cinza é justamente a interação. Então aquele tipo de impacto vai gerar intervenção em qual componente ambiental? Aí no cruzamento, aquela cor cinza representa que aquele tipo de impacto vai interferir naquele tipo de componente ambiental, né? Então aí você consegue perceber as interações através das cores que surgem ou que são colocadas na matriz, tá? Um outro exemplo de matriz de Leopold segue a mesma lógica, tá? Essa daqui é um pouquinho mais complexa, mas também segue a mesma lógica. A matriz de Leopold ela é amplamente divulgada, ela é amplamente utilizada e é bem eficiente em termos de entendimento das interações, tá certo? E aí esse formato ele é diverso, né? Vai depender muito do consultor e das possibilidades que o consultor pode colocar em prática para fazer com que a sua avaliação de impactos ambientais seja eficiente e, obviamente, seja aprovada pelo órgão ambiental, tá? Gente, então, por enquanto é só. Essa aula foi bem introdutória mesmo, para a gente entender o que vem a ser esse impacto ambiental. A gente vai depois planejando novas possibilidades, novas aulas a respeito do tema, que é um tema muito rico, tá? Espero que você tenha gostado. Não deixa de curtir aí esse vídeo, não deixa de curtir a página da nossa escola. Até a próxima, valeu galera, tchau! Your turn.